Agora vamos analisar a função tangente, amiguinho. Ó, f de x igual a tangente de x ou y igual a tangente de x, tá? Que é a mesma coisa. Bom, eu preciso que você recorde o que significa a tangente de um ângulo aqui na circunferência trigonométrica. Essa aula, né, a aula de circunferência trigonométrica, você pode assistir, está no site disponível. Lá isso é muito bem explicado. Eu só vou fazer uma revisãozinha rápida. Ó, aqui o eixo do seno, o eixo do cosseno e aqui o eixo da tangente, certo, amiguinho? Bom, quando eu tenho, por exemplo, um ângulo que nem 45 graus, que fica aqui no meio, ó, 45 graus, aonde que fica localizada a tangente de 45 graus? Eu pego uma reta a partir da origem aqui, ó, e atravesso ali, certo? Essa distância daqui até aqui, ó, é a tangente de 45. Nós sabemos da tabelinha que a tangente de 45 graus é 1, certo, amiguinho? Lado 1, 2, 3, 3, 2, 1, é 1 esse valor, tá bom? Mas a tangente é essa altura aqui, né? Bom, qual vai ser a tangente do 0 graus? Bom, a tangente do 0 graus vem aqui, né? Não tem altura nenhuma. Então a tangente do 0 graus, vamos marcar isso aqui, ó. A tangente de 0 graus é 0. Ô amiguinho, menos 45 graus, qual seria a tangente do menos 45? Menos 45 está aqui, não é verdade? Ó, dá uma olhadinha na aula de circunferência trigonométrica. Ângulos negativos vêm no sentido horário, né? Ângulos positivos, sentido anti-horário. Ó, aqui ó, a tangente de menos 45 graus, ela tem o mesmo comprimento da tangente do 45, só que ficou para baixo. Isso quer dizer que ela é o quê? Negativa. Então a tangente de menos 45 graus vale menos 1. Aí nós temos aquele problema sério com 90 graus, né? Ó, o 90 graus, ele não vai pegar naquela reta da tangente ali. Isso quer dizer que a tangente de 90 graus não existe. Não é verdade? Nem a de 90 e nem a de menos 90 graus. Esses dois ângulos vão ser importantes para a gente construir o gráfico da tangente, tá? Então vamos anotar, amiguinho, ó. A tangente de 90 graus, ela não existe, né? E a tangente de menos 90 graus também não existe. O menos 90 é congruente ao 270, 270 também está aqui, né? Então, amiguinho, tudo isso eu estou te falando por quê? Porque para fazer o gráfico da tangente, nós não vamos usar aqueles ângulos que a gente utilizava no seno e cosseno. Lembra? É o 0, 90, 180, não. Para fazer o gráfico da tangente, nós vamos utilizar esses ângulos que eles nos dão um desenho muito mais claro do gráfico. O menos 90, o menos 45, o 0, o 45 e o 90. Esses são os ângulos que devem ser utilizados para tangente, tá? Fica muito mais fácil assim. Então vamos lá, amiguinho. Ó, x no começo, y no final, a função no meio. Como é que começa a montar essa tabelinha? Pelo meio. Quais ângulos que tem que usar, professor? Aí que tá. Menos 90, menos 45, 0, 45 e 90. Sempre esses, tá, amiguinho? Fica tudo mais fácil assim. Bom, o que eu tenho aqui? X. E aqui? Menos 90. Isso quer dizer que o meu x é menos 90. X é menos 45. As regrinhas de antes continuam valendo. X é 0, x é 45 e x é 90. E agora vamos completar. Quanto que é a tangente de menos 90 graus? Não existe. Então a resposta é não existe. O que eu vou fazer com esse não existe? Você já vai entender. Como é que eu vou ligar o não existe no gráfico, né? Já vai ficar bem claro para vocês. Tangente de menos 45, amiguinho, é menos 1. Tangente de 0 é 0. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 90 também não existe. Agora é assim, ó. Vamos marcar esses ângulos, né? Menos 90, menos 45, 0, 45 e 90. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Menos 90, menos 45, 0, 45 e 90. Então assim, ó, aonde tem o não existe,
que é no caso menos 90 e 90 aqui nesse gráfico, você vai fazer um pontilhado de cima para baixo, vertical aqui, ó. Aqui o gráfico não vai encostar em ponto nenhum. Não existe nenhum ponto aqui e aqui. Tá bom, amiguinho? Onde tem ou não existe, você vai fazer esse pontilhado. Aqui a tangente não existe ponto nenhum ali, tá? Agora vamos lá. Menos 45 e menos 1. Menos 45 e menos 1 fica localizado aqui, ó. Menos 45 e menos 1. 0 e 0 fica aqui. 45 e 1 fica aqui. Pessoal, como é que fica o gráfico agora? Então, vamos traçar o gráfico agora. Presta bastante atenção, amiguinho. O gráfico faz exatamente isso, ó. Ele nunca encosta nessa linha pontilhada, mas ele vai cada vez mais perto. Então ele sai de pertinho da linha pontilhada, vem aqui, dá a volta e aí começa a descer. E jamais ele vai encostar nessa outra linha pontilhada aqui, ó. Esse é um pedaço do gráfico da tangente. Amiguinho, eu preciso desses dois limites aqui, tá? Então ela nunca encosta nem nessa e nem nessa. Por quê? Porque a tangente de menos 90 não existe e a tangente de mais 90 não existe. Ah, então é só isso, professor? Pois é. Agora isso se repete até no infinito. Não entendi. Quer dizer, amiguinho, que aqui do lado direito vai ter outra curvinha dessa. E depois, mais pra frente, mais uma até no infinito. E aqui do lado de cá, outra dessa. E assim vai indo, amiguinho. Indefinidamente. Isso vai até no infinito para os dois lados. Nunca para de se repetir. Sempre uma curvinha assim, outra e assim vai. Isso é o gráfico de uma tangente. Agora, se eu quiser continuar, é bem tranquilo, né? É só continuar os ângulos aqui, ó. Não tem erro, né, amiguinho? Ó, não vai de 45 em 45? O próximo é o 135, 180 e assim vai, certo? Bom, amiguinho, quais as análises que a gente pode fazer? Perceba que ela vai da parte de baixo até a parte de cima, até no infinito, certo? Ela desce aqui e sobe até no infinito. Então a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais, né? Todos os reais, certo? Ela é uma função totalmente crescente. Ela não tem nenhum período, nem intervalo do seu domínio, né? Onde que ela seja decrescente. Em toda a extensão do seu domínio, ela sempre está subindo, ó. Então ela é totalmente crescente, essa função. Algo muito importante a ser considerado aqui também, nesse gráfico, é o período. Ó, pessoal, como é que eu sei o período? Bom, o período continua sendo o último ângulo menos o primeiro, né? Ó, 90 graus menos 90. Isso dá quanto, amiguinho? 90 mais 90, que é 180, né? Então o período dessa função, período P, é π radianos ou 180 graus. Ah, professor, não entendi. Claro, ó, do menos 90 mais 90 tem 180. De 180 em 180 graus, ela se repete. Então, esse é o período da função tangente. Tá bom, amiguinho? Uma coisa importante a ser observada. Lembra que para o seno e para o cosseno, a musiquinha dizia o seguinte: o período é 2π sobre k. Lembra? Lembra disso? Para a tangente, o período vai ser só π sobre k, tá? Mas depois a gente vai ver uns exemplos disso, tá bom? Faça o gráfico da função abaixo. Y igual a 4 vezes a tangente de x. Então tá bom. X, a função, 4 vezes a tangente de x e o y, né? Vamos começar pelo meio. Lembra, hein? 4 vezes a tangente de menos 90. 4 vezes a tangente de menos 45 graus. 4 vezes a tangente de 0 graus. Sempre esses para tangente, tá, amiguinho? 45 e 90. Tá bom? Agora o que nós temos aqui? Nós temos x aqui, e aqui menos 90. Então os ângulos são esses. Menos 90, menos 45, 0, 45 e 90. Bom, a tangente de menos 90 não existe. 4 vezes não existe, tá, amiguinho? Então aqui não existe. Tangente de menos 45 é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tangente de 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. Tangente de 45 é 1. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes não existe é não existe, né, amiguinho?
Bom, então temos esses ângulos aí para a gente traçar no gráfico. Vamos de 2 em 2 aqui, tá? Ó, menos 90, menos 45, o 0, o 45 graus e o 90 graus. Aonde que eu faço o pontilhado? Ó, no menos 90 e no mais 90, no primeiro e no último aqui, né? Que é onde a tangente não existe. E aqui. Aqui, a nossa curvinha da tangente jamais vai encostar, tá bom? Agora os pontos, menos 45 e menos 4. Ó, menos 45 e menos 4 fica aqui embaixo, amiguinho, ó. Menos 45 graus e aqui o menos 4. 0 e 0. 45 e 4. Olha que tranquilo que é de fazer esse gráfico, amiguinho. Ó, o gráfico está prontinho. A curva não vai encostar no pontilhado. Daí ela vem, ó, e também não vai encostar naquele pontilhado ali. Isso ela vai fazer até no infinito. Vai ter outra aqui, e assim vai, outra aqui, e assim vai, amiguinho, tá? Esse é o gráfico da nossa função tangente. Vamos fazer algumas análises. Essa função ela é o quê? Crescente, né? Pode ver, em toda a extensão do seu domínio ela sempre está subindo, ela é crescente. E qual é o período dela, amiguinho? O período dela é do menos 90 ao mais 90, ó. 90 menos 90, o período dá 180 graus ou π radianos. Não é isso, amiguinho? Ó, e a imagem dela, desse tipo de função, né? Como eu falei, é sempre o conjunto dos números reais, tá? Faça o gráfico da função 1 mais 2 tangente de 3x. Vamos lá, amiguinho? Então começamos pelo meio, né? Lembra disso, hein? 1 mais 2 tangente de menos 90. 1 mais 2 tangente de menos 45. 1 mais 2 tangente de 0 graus. 1 mais 2 tangente de 45 graus. E 1 mais 2 tangente de 90 graus. Né? Só pegar a sequência, tá? Bom, o que eu tenho aqui agora? Cuidado, hein? Eu tenho 3x e aqui o menos 90. Ó, 3x é igual a menos 90, na verdade. Passa o 3 dividindo por 3, ó. X é quanto? Menos 30, não é? Então o primeiro ângulozinho aqui, amiguinho, é de menos 30 graus, tá? Esse vai ser o nosso primeiro carinha. Agora, 3x igual a menos 45, né? Ó, pode perceber ali, ó. 3x é igual a menos 45, passa o 3 dividindo, menos 45 dividido por 3, o x dá menos 15. Então o segundo ângulo é de menos 15 graus, tá? Percebeu que aumentou 15? Então o próximo vai ser 0, 15 e 30. Não é isso? Vai de 15 em 15, tá bom? Agora, a tangente de menos 90 não existe. Duas vezes não existe é não existe. Não existe mais um é não existe. Ah, então aqui é sempre não existe, né, professor? É. E aqui embaixo também, não precisa nem perder tempo. Bom, a tangente de menos 45 é menos 1. Menos 1 vezes 2, cuidado que o vezes vem primeiro, hein? Dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Aqui é 0. 2 vezes 0 mais 1 dá 1. E aqui é 1. 2 vezes 1 mais 1 dá 3. De acordo, amiguinho? É só ligar os pontos agora, tá? Olha os ângulos ali que nós temos. Menos 30, vamos colocar aqui, ó. Aqui o menos 15. Aqui o menos 30. Aqui nós vamos colocar o 15. E aqui o 30. Ó, aonde que não existe? No menos 30 e no 30. Então aqui, ó, os dois pontilhados. Aqui e aqui, ó. Tá? Agora vamos ligar os pontos que nós temos ali. Menos 15 e menos 1, que fica aqui. Ó, menos 15 e menos 1. 0 e 1, que fica aqui. 15 graus e 3, que fica aqui em cima, ó. 15 graus e 3. Localizou, amiguinho? Agora é só a gente ligar, né? Cuidado para não encostar no pontilhado, ó. Vem pertinho, mas não encosta. Aqui, aqui e aqui. E aí, como eu falei, esse gráfico agora vai até no infinito se repetindo, tá? Então, o gráficozinho da tangente está aí para você. Vamos para as análises. Qual é o período dessa função? O período dela é assim, ó, do menos 30 ao mais 30. Quanto é que dá 30 menos menos 30? 60, né? Então o período é 60 graus, certo? A imagem dela, amiguinho. A imagem dela é o conjunto dos números reais, como sempre, né? E ela é crescente ou decrescente essa aqui? Ela é
crescente. Ela está subindo, né? Ah, professor, esse tipo de função vai ser sempre crescente, né? Bom, tem um caso interessante que vai vir agora, que é quando tem um número negativo multiplicando a tangente ali. Aí nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Faça o gráfico da função abaixo. 1 menos 3 tangente de 5x menos 180, né? Olha só, amiguinho. Tem o menos 3 que estava explicando a tangente. O que será que vai acontecer? Você já vai ver, tá bom? Vamos começar pela nossa tabelinha. X no começo, y no final e a função no meio. Lembra dos ângulos, hein? 1 menos 3, tangente de menos 90. 1 menos 3, tangente de menos 45. 1 menos 3, tangente de 0. 1 menos 3, tangente de 45. E 1 menos 3, tangente de 90. Vamos lá então agora? O que eu tenho aqui? Ó? 5x menos 180. E aqui eu tenho menos 90. Então vamos lá? 5x menos 180 é igual a menos 90. Não é assim que a gente faz sempre? Passo menos 180 para lá somando. 5x igual a menos 90 mais 180. 5x é igual a 90. Passa dividindo 90 dividido por 5, amiguinho, dá 18, né? Ó, x é igual a 18 graus. Então, nosso primeiro ângulozinho, ele mede 18 graus. Agora, 5x menos 180 é igual a menos 45. Cinco x é igual a menos 45 mais 180. Isso dá quanto? Dá 135, né? 5x é igual a 135. X é igual a 135 graus dividido por 5. Isso vai dar o que, amiguinho? 135 dividido por 5. Tem que fazer a divisãozinha aqui, que eu não estou conseguindo de cabeça. Dá 2 vezes 5, 10. Subtrai, dá 3, abaixo 5. Dá 7. 27, amiguinho. Então, x é 27 graus. Bom, do 18 foi para o 27, né? Isso quer dizer o quê? Que aumentou 9, né? Aí vai para o 36, vai aumentar 9 de novo. 45 e 54 graus. Essa é a configuração, né? Agora vamos lá para os valores aqui. Ó, tangente de menos 90 não existe. Então, o primeiro é sempre não existe, né? Não precisa nem perder tempo. O último também. Menos 45 é menos 1 a tangente, né? Ó, cuidado, hein? Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. 3 mais 1, 4. Aqui. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 é 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Mais 1 é menos 2. Tá bom? Esses são os pontos que nós devemos ligar. Ó os ângulos aí. 18, 27, 36, 45 e 54. Então vamos começar aqui, ó. Aqui. Não vai dar. Aqui. Vamos ter aqui com um espaço menor. Aqui é 18, 27, 36, 45. Vamos botar mais um aqui no final, 54. Tá bom, amiguinho? Vamos ficar muito pertinho do outro para você poder enxergar bem, tá? Então vamos lá, ó. O 18 e 54 já não existe, né? Então aqui, pontilhado aqui. 18, pontilhado aqui no 54. Aqui não existe tangente, tá? Agora os outros pontos, 27 e 4. Aqui, ó. 36 e 1 é aqui. 45 e menos 2 é aqui, ó. Ó o nosso desenho. Ela vem aqui. Vem aqui. Pois é. Essa função, né, ela ficou crescente ou decrescente? Ela ficou decrescente. Aí você vai dizer assim, mas você falou que tangente é sempre crescente. A função f de x igual a tangente de x, só essa, nenhuma outra. Tangente de x, essa é sempre crescente. Agora, quando é uma função diferente, que nem essa aqui, ó, tem números aqui multiplicando na frente, aí tem que analisar, né? Essa aqui é uma função. Se eu continuar, se eu fizer o outro pedaço, eu vou fazer isso aqui, ó. Né? Então essa aqui é uma função sempre decrescente, tá? Bom, qual é o período dela? Ó, 54 menos 18, amiguinho. Quanto que dá isso? Dá 36, né?
O período é 36 graus. A imagem dela é os reais, né? E ela é uma função decrescente. Aí a galerinha fala, entendi, professor. Quando tiver um número negativo multiplicando a tangente vai ser decrescente. E quando tiver um número positivo vai ser sempre crescente. Isso é uma regrinha que você pode usar, tá? Então, bonitinho, último gráfico de tangente para você.